Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física de número 2 para o nono ano. Na aula passada, vocês aprenderam um pouquinho, nós desbravamos um pouquinho sobre algumas formas e algumas fontes de pesquisa, como a gente pesquisar, onde a gente pesquisa, onde pesquisar informações sobre o voleibol. Nós vimos onde nós encontramos as regras oficiais, demos uma passada pelas regras oficiais, vimos e conversamos sobre a Confederação Internacional de Vôlei, conhecemos para que serve, como que funciona um pouquinho disso, né? E nessa aula agora, nós vamos fazer uma outra proposta agora. Nós vamos conversar sobre alguns protagonistas, figuras principais que fizeram parte, escreveram seu nome na história do voleibol mundial. Nós vamos fazer uma pesquisa nessa aula sobre atletas de voleibol. Bem, pessoal, uma pesquisa de atletas, né? Para fazer uma pesquisa na internet, atualmente, nós procuramos por termos-chave. Termos-chave em qualquer buscador da internet. Não, vocês não vão escrever termos-chave lá. Termos-chave significa as palavras que vocês querem encontrar. Por exemplo, receita bolo laranja. Você não precisa colocar eu quero uma receita de bolo de laranja bem gostosa na internet, por exemplo. Você só escreve bolo laranja receita. Você usa só as palavras para a gente fazer uma pesquisa, tá? E para esse trabalho eu fiz uma pesquisa, eu usei as palavras melhores, né? A palavra atletas e a palavra voleibol, porque eu queria dar uma olhada, né? E na verdade eu queria fazer uma pesquisa para vocês e ver na internet o que vocês vão encontrar, pelo menos nesse momento, quando vocês procurarem atletas de vôlei, porque a internet é algo que muda muito, né? Então é sempre bom a gente fazer uma pesquisa antes para entender o que vocês vão encontrar, tá? E vamos lá então hoje pesquisar um pouquinho, conhecer um pouquinho dos atletas de vôlei, tá? Os sites mais interessantes que eu achei nesse momento sobre o assunto, tá? Foram os seguintes, tá? O Sportlandia, o Unisport e o Bulldog Blog. No site Sportlandia, nós temos uma lista dos 10 melhores jogadores do mundo atualmente, tá? E outra lista dos 10 melhores jogadores de vôlei da história. Então eu quero fazer um aviso, tá? Isso daqui é uma eleição, isso com o tempo isso pode se alterando, outros jogadores podem surgindo, outras pessoas podem fazendo o seu nome no esporte, tá? Mas aqui são dois tipos de lista, os melhores atuais e os melhores de todos os tempos, da história. E você consegue, clicando em cada um desses nomezinhos aqui, ó, você pode ver a história desse jogador. Tá? Uma matéria, pode encontrar a história de cada um desses jogadores nessa matéria aí. Tá? A seleção foi feita por um jornalista chamado Gustavo de Andrade para esse site. Tá? Se vocês quiserem ver a reportagem inteira, também vocês podem clicar nessa imagem para acessar. Pessoal, esse é o Kart Kirali. Em novembro de 2000, a Federação Internacional de Voleibol ela premiou os melhores jogadores de vôlei do século XX. O norte-americano Kart Kirali foi o grande vencedor entre os homens. Tá? Ele ganhou a tríplice coroa do voleibol com medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1984, tendo sido escolhido o melhor jogador do torneio, né, na Copa do Mundo de 1985, né, e foi nomeado pelo movimento de vôlei no Campeonato Mundial de 1986. Tá? Ele também conquistou medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 1987 e nos Jogos Olímpicos em 1988. Tá? Tendo sido novamente eleito no MVP.
Agora, as meninas acharam que ia ficar de fora, né, pessoal? Vamos conhecer agora as 10 melhores jogadoras de vôlei do mundo atualmente, tá? Então vemos a mesma lista passada, só que agora com as mulheres, tá? As melhores jogadoras atualmente e as melhores da história. Andrea Drills está como a primeira atualmente e a Anna Moser considerada a melhor da história. Seleção do mesmo jornalista, tá ok, pessoal? Bem, vamos conhecer um pouquinho desses nomes que pisaram nas quadras e deixaram sua marca lá, tá? A norte-americana Andrea Drills se tornou uma das atacantes mais temidas do voleibol mundial nos últimos anos, com uma potente canhota. Opa, então ela parece que ela joga, né, a mão preferencial dela é a mão esquerda, tá? Em 2019, a Opossa foi eleita a The Most Valuable Player da Liga das Nações de Vôlei Feminino e recebeu a premiação de melhor atleta da sua posição na Copa do Mundo de Vôlei. Pela seleção norte-americana, Drills foi bicampeã da Liga das Nações em 2018 e 2019 e foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2019. Então nós vemos aqui um ataque dessa jogadora aqui na foto. O site Unisport Brasil também fez a sua lista dos melhores jogadores, tá? Ele elaborou uma lista em ordem alfabética, sem separação de gênero, dos melhores jogadores de todos os tempos. Então colocou a Anna Moser, o Bernard, a Márcia Fu, o Ricardinho, o Serginho, o Giovanni, a Sheila, cara. E o Kart Kirli também, ó, tem muito brasileiro nessas listas, hein, pessoal? O vôlei do Brasil é uma potência. Agora nós vamos conhecer a Anna Moser. A gaúcha é considerada uma das maiores atacantes da história do vôlei do Brasil. Ela atuava na seleção que trouxe a primeira medalha olímpica para o país no voleibol feminino. Nessa mesma equipe, ela disputou 3 Jogos Olímpicos, além de ser medalhista na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial, nos Jogos Pan-Americanos e a Copa dos Campeões. Ela já foi capitã da seleção principal e obteve títulos muito importantes, como o bicampeonato mundial de clubes e o tricampeonato no Grand Prix. Vamos conhecer o Bernard, né? Um dos maiores nomes do voleibol brasileiro, Bernard Hajman tem diversas condecorações, entre elas estar no Hall da Fama no Hall da Fama do vôlei. Como mencionado, ele popularizou o saque Jornada nas Estrelas, inspirado na série de TV com o mesmo nome que se passava na década de 60. Esse saque, o qual é caracterizado por ser uma jogada adaptada de vôlei de praia. Entre seus maiores destaques se encontram as suas maiores conquistas, né? Campeão sul-americano de 73, 75, 77, 81, 83 e 87. Bom, um longo trajeto, né? Medalha de prata nas Olimpíadas de 1984 e medalha de ouro no PAN de 83. Vice-campeão mundial de vôlei em 83, tá? Nosso atual técnico Bernard. Jornada nas Estrelas. No voleibol, Jornada nas Estrelas é um tipo específico de saque por baixo em que a bola é acertada de forma a atingir grandes alturas em torno de 25 metros, né? Essa jogada, pessoal, ela foi criada pelo jogador brasileiro, né, no Bernard, nos anos 80, e ela foi inspirada no voleibol de praia, né? Bem, clique na imagem para ver essa reportagem, tá, pessoal? Uma reportagem bem interessante, como que esse saque foi criado, tá? Ele confundiu, ele era uma surpresa nas primeiras vezes que ele foi feito, né? Hoje em dia não se faz mais, ele já não é mais tão utilizado, aliás, nunca mais ouvi falar do saque de Jornada nas Estrelas, mas realmente teve uma história bem interessante e uma foto clássica, né, cara? Uma foto bem bonita do saque sendo realizado aí. Bem,
O Bodog Blog, né, ele elegeu 5 melhores jogadores brasileiros, tá? Então você pode clicar também nos nomes deles que estão aqui em azul, Renan, Ana Moser, Venturini, Serginho, Giba, né? Para você acessar um pouquinho, pegar alguma informação de cada um desses jogadores, tá? Serginho foi outro dos expoentes da geração mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro. O líbero Serginho, ele é considerado como o melhor jogador de vôlei de todos os tempos em sua posição e o jogador com mais títulos pela seleção brasileira. Então, pessoal, existem várias fontes, tá? E numa pesquisa na internet, sabe-se que mesmo fontes oficiais e confiáveis, elas estão sujeitas a alterações. Tá? Então, dependendo de cada ciclo olímpico, muitas regras oficiais se mudam. Então, é sempre bom a gente se manter atualizado. Tá? Uma pesquisa que foi feita hoje, uma informação que possa ser tida como uma verdade hoje, pode se tornar diferente no outro dia. Tá? Bem, tem diversas outras listas de atletas de diversos tipos de esportes, né? Mas assim, ó, os nomes que eu confirmo para vocês, tá? Ana Moser, Giba, Bernardi, entre diversos outros brasileiros, sempre vão estar nessas listas aí, tá? Agora que nós temos uma ideia de como se realizar uma pesquisa, né? Conhecemos um pouquinho mais os atletas de vôlei, realizem vocês os exercícios das atividades relativas à aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula e tenham todos uma ótima semana de estudos.